A polícia do Rio de Janeiro prende 2 pessoas suspeitas de participar dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Foram presos o policial reformado Rony Lessa e o ex-militar Elcio Vieira. Quinta-feira faz 1 ano que os crimes aconteceram. STF suspende ações que pedem adicional de 25% a mais na aposentadoria para quem precisa de cuidador. Por unanimidade, os ministros decidiram suspender a tramitação dos processos até que o plenário da Corte tome uma decisão definitiva sobre o adicional na aposentadoria. Em Santa Catarina, pedestre é condenada a indenizar motorista. O juiz entendeu que a motorista não teve culpa no acidente e condenou a pedestre a pagar quase R$3 mil à condutora para consertar o carro. Tudo pronto em Mato Grosso para a implantação do sistema eletrônico de execução unificado. Servidores e juízes de outros estados vão ajudar no treinamento e preparação dos servidores de Mato Grosso para o uso da ferramenta. Olá, boa tarde. Boa tarde. A polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam pela manhã o policial reformado Rony Lessa e o ex-militar Elcio Vieira, suspeitos pelos assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Nós vamos conversar agora com informações a respeito deste caso com a repórter Carolina Chaves, que está ao vivo conosco aqui do Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, essa é a primeira vez que a polícia que investiga o caso Marielle fala sobre o crime. Na coletiva, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que a prisão foi uma resposta importante para a sociedade e que a partir dela pode surgir uma delação. O delegado da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, Giniton Lages, disse que o sigilo nas investigações foi importante por se tratar de um crime complexo e sem testemunha. Ele disse que a investigação não terminou, essa é apenas a primeira fase e que usou técnicas de investigação e de inteligência modernas para se chegar a essas prisões. Na primeira fase de investigação tem 29 volumes, 230 testemunhas foram ouvidas, 318 linhas telefônicas interceptadas e mais de 33 mil analisadas. 47 policiais trabalharam exclusivamente nesse caso. Vamos ver agora na reportagem como foram as prisões dos supostos assassinos de Marielle e Anderson. O policial militar reformado Rony Lessa, de 48 anos, foi preso por volta das 4h30 da manhã de hoje. Segundo a denúncia, foi ele quem atirou em Marielle e no motorista Anderson. O ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz também foi preso na manhã de hoje e é acusado de dirigir o carro com o atirador. Os dois foram presos em casa e não resistiram à prisão. Após as prisões, os policiais fizeram uma varredura na casa do suposto atirador e lá encontraram armas, facas e detectores de metais. A operação, que prendeu os 2 suspeitos, cumpre 34 mandados de busca e apreensão contra os denunciados e outros suspeitos de envolvimento no caso. Os mandados de busca são para apreender documentos, celulares, computadores e qualquer prova que possa ajudar a esclarecer o crime, que completa 1 ano na próxima quinta-feira. Segundo os promotores de combate ao crime organizado, o assassinato foi planejado por 3 meses. De acordo com as investigações, o atirador teria feito pesquisa dos lugares onde a vereadora frequentava e estudou o tipo de arma para ser usada, no caso, uma submetralhadora. E entra no segundo dia o julgamento do menino Bernardo Boldrini. Pela manhã foi ouvida a vizinha, Jussara Petri, como testemunha de acusação. Ela costumava cuidar de Bernardo. À tarde, mais 2 testemunhas de acusação serão ouvidas. Bernardo foi assassinado em abril de 2014. 4 réus, entre eles o pai e a madrasta, são acusados de matar e ocultar o corpo do menino de 11 anos. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Checkout, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal para desarticular um esquema envolvendo uma empresa de turismo suspeita de sonegar impostos, além de praticar lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O principal alvo da operação, o empresário Átila Reis Silva, foi preso em Minas Gerais.
Segundo a Polícia Federal, advogados da empresa pagavam propina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, para viabilizar o cancelamento de uma autuação da Receita Federal no valor de R$ 161 milhões. E pela manhã houve sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A respeito desta sessão, nós vamos conversar agora com a repórter Evne Araújo, que tem informações a respeito desta sessão extraordinária, portanto, realizada aqui no STF. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, os ministros que compõem a primeira turma analisaram uma lista bem grande de pedidos de habeas corpus, a maior parte com a alegação de excesso de prazo, aquele quando a prisão preventiva é bem maior do que deveria ser. Bom, mas foi um outro ponto bem mais polêmico que movimentou os ministros hoje pela manhã. Olha só. Os ministros analisaram um agravo regimental do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. A entidade pediu a suspensão de processos que tramitam na Justiça, onde aposentados querem receber adicional de 25% de invalidez sobre o valor do benefício ou da pensão por morte. A Previdência apontou não ter dinheiro para arcar com a medida. O prejuízo que pode ser causado com essa decisão foi estimado pela Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Economia em 7,15 bilhões de reais por ano. A subsecretaria estimou essa conta a partir da multiplicação de um percentual de 5% dos 36 milhões de benefícios que temos, se eles tivessem a extensão dessa decisão da aposentadoria por invalidez para outros benefícios. A informação do Ministério da Fazenda é no sentido de que essa utilização imoderada desse adicional leva a um benefício de 7,15 bilhões por ano, num ano em que se discute a reforma da Previdência e se antevê as dificuldades da Previdência. Então, realmente, essa benesse judicial me pareceu extremamente exagerada. Em agosto do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, caso comprovada a necessidade, o adicional de 25% em cima do benefício previdenciário deve ser concedido. Na prática, idosos que necessitam de cuidador teriam direito ao aumento. Mas, para o ministro Alexandre de Moraes, neste caso, o entendimento do STJ não pode se tornar precedente. Não é um direito natural do beneficiário, ou mesmo um direito natural previsto na Constituição, os 25%. Foi uma excepcionalidade que a legislação concedeu especificamente para um caso e agora, a partir de decisão judicial, se estende a todos os casos. Amanhã pode-se achar que os 25% é um percentual baixo. Então, que se dê 50%, 100%, ou seja, se perde totalmente a possibilidade de programação orçamentária com a Previdência Social. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber também acompanharam o relator, ministro Luiz Fux. Eu tenho algum grau de cerimônia em suspender liminarmente decisão de órgãos colegiados. Eu guardo grande deferência tanto quanto ao Tribunal de Contas da União, quanto ao Conselho Nacional de Justiça, quanto ao STJ, de como regra geral, preservar a decisão, pelo menos até uma decisão colegiada final. Mas eu acho que, neste caso, a gravidade do impacto fiscal e a celeridade que tenho certeza que poderá ser imprimida a esse recurso extraordinário justifica a suspensão excepcional da concessão desse benefício. Diante dessa exposição, também não vejo como chegar a outra conclusão que senão a de dar provimento ao agravo exclusivamente para esperar que o Supremo dê a palavra final com relação a esse recurso extraordinário que já foi admitido, e a matéria é, sim, a meu juízo, de envergadura constitucional, como também muito bem destacou o ministro Alexandre, na medida em que o fundamento foi o princípio da isonomia, que é um fundamento normativo. Por unanimidade, os ministros decidiram suspender a tramitação dos processos até que o plenário da Corte tome uma decisão definitiva sobre o adicional na aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal irá decidir se é constitucional provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, que determina que os atos investigatórios da Polícia Civil
devem passar pelo crivo do Ministério Público. O Sindicato dos Delegados do Estado de Mato Grosso alega que a regra não tem legitimidade em razão da garantia de autonomia prevista no artigo 44, parágrafo 4º da Constituição Federal. O plenário virtual da Corte reconheceu repercussão geral, o que significa que a decisão poderá ser aplicada pelos tribunais de todo o país. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade da medida provisória do Programa Especial para Análise de Benefícios da Previdência Social. A MP prevê a análise de processos que apresentem indícios de irregularidade, potencial, risco de gastos indevidos na concessão de benefícios pelo INSS. Para a Confederação, diversos dispositivos da medida provisória deveriam ser discutidos por meio de projetos de lei ou normas infralegais. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Edson Fachin. E chegou a 200 o número de mortos identificados na tragédia de Brumadinho, Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil, outras 108 pessoas seguem desaparecidas. No dia 25 de janeiro, a barragem do Feijão, da Companhia Vale, se rompeu, matando centenas de pessoas e contaminando o rio Paraopeba. E a 6ª Vara de Fazenda Estadual de Belo Horizonte determinou que a Vale apresente, ainda neste mês, um relatório dos pagamentos emergenciais às vítimas. Em um acordo assinado há 2 semanas, a Vale se comprometeu a pagar um salário mínimo aos moradores de Brumadinho e das regiões próximas ao leito do rio Paraopeba, atingidos pelo rompimento da barragem. O problema é que até hoje a empresa não iniciou os pagamentos com o argumento de que precisa de mais tempo para analisar a documentação das vítimas e organizar os depósitos. A Justiça determinou que no dia 21 de março a Vale informe a situação do cadastro dos moradores e que no dia 4 de abril apresente os documentos que comprovem os pagamentos. O valor deverá ser pago durante 1 ano a contar da data do rompimento da barragem. Os adultos vão receber um salário mínimo. Já os adolescentes terão direito a metade de um salário mínimo e as crianças a 1/4 do valor. O Supremo rejeitou a ação da Confederação Nacional de Transportes, CNT, contra a Lei de Campinas, em São Paulo, que prevê cobrança de IPTU de imóveis da União na atividade portuária. De acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, a exigibilidade do IPTU sobre áreas arrendadas ou cedidas pela União aos terminais portuários está de acordo com o posicionamento pacificado pelo STF. A CNT também contestava decisões de tribunais de justiça do país que autorizavam tal tributação. Você vai ver no próximo bloco, o Código de Trânsito Brasileiro também traz punições aos pedestres que fazem travessias perigosas. Fazer travessias de qualquer jeito e colocar em risco a própria vida e de outras pessoas dá multa. O valor é de quase R$ 45. Você sabia que a lei também prevê punições para o pedestre que coloca o trânsito em risco? Com base nisso, em Chapecó, Santa Catarina, a Justiça condenou uma pessoa a indenizar uma motorista envolvida em um acidente. O Código Brasileiro de Trânsito traz os direitos e deveres dos motoristas e também dos pedestres. Quem está a pé conta com a faixa. Ela é uma das sinalizações obrigatórias, criada para garantir uma travessia mais segura. Geralmente, eu procuro a faixa, entendeu? Sempre, principalmente quando eu estou com os meus filhos, eu sempre estou procurando a faixa. De acordo com a regra, o pedestre deve atravessar na faixa caso ela esteja a menos de 50 metros de distância. Se estiver mais longe, pode até passar, mas precisa ter cuidados, como seguir em linha reta e ficar de olho nos veículos. Fazer travessias de qualquer jeito e colocar em risco a própria vida e de outras pessoas dá multa. O valor é de quase R$ 45, mas ainda aguarda regulamentação para fazer a cobrança. Apesar disso, na Justiça já tem pedestre sendo penalizado por infringir a norma. Foi o caso de uma mulher em Chapecó, Santa Catarina. Ela estava em uma via bem movimentada da cidade, com faixas de pedestres a cada 100 metros. Porém, para não ter que caminhar um pouco mais, preferiu atravessar a rua no local onde estava. De acordo com o processo, ao concluir a travessia, foi atingida por um carro. A motorista perdeu o controle da direção e bateu em outro veículo. A pedestre entrou com uma ação na Justiça, mas, em vez de ser indenizada, vai indenizar a pessoa que a atropelou.
O juiz entendeu que a motorista não teve culpa no acidente e condenou a pedestre a pagar quase R$3.000 à condutora para consertar o carro. Se ele infringe alguma dessas responsabilidades dele e que essa infringência possa causar um dano com relação a um atropelamento, ou até mesmo o desvio de um veículo e vir a bater e causar danos, prejuízos a outra pessoa no veículo automotor, certamente a análise do juiz, né, entre os fatos vindos da delegacia através de inquérito, ele vai observar e vai ver que a responsabilidade, se for contundente ao pedestre, ele vai responder sim. E para a gente saber mais sobre as normas de trânsito que regulam as faixas de pedestre, nós convidamos para a conversa de hoje o advogado Anderson Gomes, que é especialista em trânsito. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, o que ele fala, o que ele diz sobre a faixa de pedestre, ela existe em todo o Brasil, mas não é respeitada em todo o Brasil? Pois é, o artigo 69 e 70 do Código de Trânsito, ele estabelece os deveres e obrigações tanto dos condutores quanto dos pedestres e ciclistas, né? E existe a parte de penalidade que prevê as penalidades administrativas, agora recentemente também para os ciclistas e pedestres. E no caso de crimes de trânsito, se a infração for cometida na faixa de pedestre, ela é motivo de agravante da pena. O senhor citou exatamente os ciclistas, e eu gostaria de falar ainda da faixa em relação aos ciclistas. Situação muito comum, por exemplo, que parece que é uma falta de conscientização, é um indivíduo que às vezes está até na ciclovia e ele vai atravessar a rua, mas não naquele prosseguimento da ciclovia, mas em uma faixa de pedestres. A atitude correta, se eu não estou enganado, é descer da bicicleta e atravessar com ela. Só que tem gente que parece que interpreta que aquilo é um prosseguimento da ciclovia e passa com a bicicleta. É um caso de agravante. Isso. O direito ao uso da faixa de pedestre, ele não é absoluto, né? Então, o pedestre ele tem que tomar muito cuidado ao adentrar a faixa, ele tem que sinalizar, aguardar os carros pararem, para não vir a provocar um acidente e ser responsabilizado civilmente, como aconteceu agora nesse tribunal de Santa Catarina. Agora, essa decisão que vimos na reportagem é há um ineditismo em torno dessa situação, porque não é comum o pedestre ser penalizado, e sim o contrário, né? Daí a necessidade dessa conduta do pedestre. Qual é a conduta correta na hora de atravessar? É sinalizar ao motorista para evitar esse problema? Exatamente. Os órgãos de trânsito eles têm que, pelo menos, deixar as faixas de pedestre de forma legíveis, né? Mas, em contrapartida, o pedestre tem que sempre se atentar que, ao usar a faixa de pedestre, ele tem que tomar todos os procedimentos para não vir causar um acidente e poderia até ter respondido criminalmente, se fosse o caso de vítima, né? Ter provocado uma vítima desse acidente. Qual é a penalidade? Olha, a penalidade ainda é leve, né? É em torno de R$44. O Código de Trânsito ele prevê uma penalidade maior para o ciclista podendo ter até a bicicleta removida. O senhor tocou em outro ponto também curioso, que embora haja previsão legal, mas a gente cai naquela situação do Richelieu, né? Aquele axioma que é colocado de não se fazer o cumprimento de uma lei é a mesma coisa que autorizar o comportamento que você quer se reprimir. O senhor falou a respeito justamente do dever do Estado em relação à sinalização. Algumas faixas, elas têm uma existência talvez no mundo formal, porque no mundo real, na verdade, elas não estão ali. Isso não também demanda o Estado não pode ser demandado nesse sentido? Isso tem que ser mudado. Se arrecada muito com multas de trânsito no Brasil e se reveste muito pouco, tanto para a manutenção, né, quanto para a educação de trânsito. E enquanto não houver essa mudança, vai continuar havendo esses tipos de acidentes. O Brasil ainda é o campeão número 1 em acidentes de trânsito. E vamos continuar falando sobre isso aqui na TV Justiça. Doutor, muito obrigado pela sua participação. De nada. Obrigada, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, Justiça do Mato Grosso monta a estrutura para a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso se estruturou de uma forma fantástica. Eu não conhecia a estrutura que foi do Distrito Federal, mas em os outros estados, a estrutura melhor do que essa, nós nos encontramos. Para
Para acelerar a pauta de julgamentos, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar 3 sessões plenárias esta semana. Além das sessões ordinárias de terça-feira às 7 horas da noite e quinta-feira às 9 horas da manhã, uma sessão extraordinária foi convocada para quarta-feira, dia 13 de março, às 7 horas da noite. A convocação foi feita pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. As pautas podem ser alteradas até 1 hora antes da realização da sessão. Entre os processos previstos para serem julgados durante a semana está um recurso da coligação Itapetininga Não Pode Parar e outros políticos contra Simone Aparecida Curraladas dos Santos. Simone foi eleita prefeita da cidade paulista de Itapetininga em 2016. Inicialmente, ela era candidata a vice-prefeita, mas o então cabeça de chapa teve o registro indeferido por compra de votos. Simone, então, desistiu da candidatura e passou a fazer parte de uma nova chapa, desta vez como prefeita. Os adversários afirmam que ela não poderia ter disputado as eleições. Também está previsto o julgamento de um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Paulo Rogério de Menezes Peixoto. Em 2016, ele foi eleito prefeito da cidade de Rolador, no Rio Grande do Sul. Mas ele é acusado pelo Ministério Público de abuso de poder político por oferecer a um funcionário a continuidade em cargo com gratificação em troca de apoio na campanha. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Thompson Flores, assinaram nesta segunda-feira o termo de cooperação técnica para o uso da ferramenta digital Sei Julgar. No começo da tarde desta segunda-feira, a diretora-geral do TRF4, Magda Cidade, recebeu o diretor-geral do STF, Eduardo Silva Toledo. Na pauta, troca de experiências entre os dois tribunais. Logo em seguida, a equipe do EPROC do TRF4, da Diretoria Judiciária e de TI recebeu os técnicos do STF que vieram conhecer o processo judicial da 4ª Região na área criminal. O juiz federal Sérgio Tejada Garcia apresentou detalhes do funcionamento do sistema. Na parte final da visita, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região recebeu o presidente do STF. O desembargador federal Thompson Flores e o ministro Dias Toffoli assinaram um termo de cooperação técnica do Sei Julgar, que otimiza toda a parte de julgamento administrativo em colegiado dos processos em tramitação no SEI. O Supremo Tribunal Federal já usa o Sistema Eletrônico de Informações, que foi criado pelo TRF4 e agora terá acesso à nova ferramenta. Isso vai facilitar muito as comissões que temos no Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, as comissões que analisam a jurisprudência, comissões que analisam exatamente o regimento interno, e isso vai facilitar, vai ser uma ferramenta que vai permitir que os ministros do Supremo Tribunal Federal possam deliberar nas comissões de uma maneira mais rápida, mais célere e com mais eficiência. Colaborar com a Suprema Corte, fornecendo um dos sistemas concebidos por esse tribunal, e de grande êxito, que é o SEI, mais de 400 órgãos já utilizam dele, e nós fazemos essa sessão, é sempre bom sublinhar, de forma totalmente gratuita. Então é uma honra para nós podermos auxiliar a Suprema Corte, que poderá fazer uso agora dessa importante ferramenta. E ainda no Rio Grande do Sul, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, visitou outros tribunais. No Rio Grande do Sul, o presidente do Supremo e do CNJ visitou o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral. O ministro Dias Toffoli também esteve no Tribunal de Justiça e na Justiça Militar do Estado. Isso demonstra a preocupação do ministro em conhecer todos os tribunais pessoalmente e trocar algumas ideias, dar algumas sugestões. O presidente do STF tem feito visitas institucionais para conhecer as necessidades de cada estado, abrir diálogo com os magistrados e integrar o poder judiciário. O ministro já esteve em Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. A Justiça do Mato Grosso já montou uma estrutura para a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O CEU deve começar a funcionar no próximo dia 18 de março. Esses equipamentos foram montados pelo Judiciário de Mato Grosso
para a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O juiz de Minas Gerais, designado pelo Conselho Nacional de Justiça, percorreu as dependências do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Fórum de Cuiabá e se surpreendeu de forma positiva com os trabalhos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso se estruturou de uma forma fantástica. Eu não conhecia a estrutura que foi do Distrito Federal, mas em os outros estados, a estrutura melhor do que essa, nós nos encontramos. O que demonstra que há um empenho extraordinário da direção, da Corregedoria Geral de Justiça, uma união que é muito saudável para que esse empreendimento alcance o sucesso pleno. Essa equipe, que está trabalhando no Fórum da capital, se antecipou e já está digitalizando os processos das varas de execução penal, o que também foi elogiado pelo magistrado designado pelo CNJ. O Estado do Mato Grosso adiantou, a chegada do CNJ e até o dia que a Força Tarefa iniciará os seus trabalhos, dia 18 de março, cremos nós que 80% no mínimo do acervo já estará totalmente digitalizado. Servidores e juízes de outros estados vão ajudar no treinamento e preparação dos servidores de Mato Grosso para o uso da ferramenta. Cada servidor que você treinar, ele vai replicar pelo menos 4 que estiver a seu lado. Se nós, por exemplo, começarmos aí com 50, 60 servidores, rapidamente você tem uma força de capacidade de replicação que certamente nós não levaremos nem 30 dias para fazermos esse trabalho nos nossos processos. Esse serviço só venha a melhorar tudo aquilo que nós pretendíamos fazer ao longo de um ano. E provavelmente até o mês de abril já estará implantado e todos os advogados podendo exercer, a Defensoria, o Ministério Público, podendo desenvolver o seu trabalho com mais eficiência, com um menor prazo. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Poder Judiciário você acompanha logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Até amanhã.